Olha, a gente vai mergulhar agora nos capítulos finais do Evangelho de João, que são de tirar o fôlego. É uma história que começa com um milagre que deixa todo mundo de queixo caído, passa por um confronto direto com o poder e termina com uma pergunta que, sério, ecoa até hoje. E a grande questão que move tudo isso é um paradoxo, né? Pensa bem, como é que um ato que trouxe alguém de volta à vida acabou provocando uma sentença de morte? Exatamente essa tensão que a gente vai desvendar agora. Então, tudo começa em Betânia, um vilarejo pertinho de Jerusalém. Lá moravam Marta, Maria e o irmão delas, Lázaro, que eram muito amigos de Jesus. Mas um dia, essa tranquilidade acaba com uma notícia urgente. Lázaro está à beira da morte. Só que tem um detalhe. Quando Jesus finalmente chega lá, já era tarde demais. Lázaro não estava só doente, ele estava morto. E não era de agora, fazia 4 dias. Naquele calor da Judéia, isso só queria dizer uma coisa: o corpo já estava em decomposição. Para todo mundo ali, a esperança já tinha sido enterrada junto com ele. E aí, na frente do túmulo, diante de uma multidão de luto, Jesus faz o que ninguém podia imaginar. Ele não faz uma oração baixinho, ele dá uma ordem, em voz alta, diretamente para a morte. E para o choque geral, Lázaro sai do túmulo ainda enrolado nas faixas funerárias. Essa demonstração de poder, assim, pública, inegável, mudou tudo. A reação foi imediata e bem preocupante. A notícia se espalhou como fogo e chegou rapidinho no Sinédrio, o conselho que mandava em tudo. E eles não viram um milagre, viram uma ameaça. Uma ameaça política. Caifás, o sumo sacerdote, fez a conta. Uma conta fria. A popularidade de Jesus podia atrair a atenção de Roma e causar uma repressão violenta. E é aqui que o paradoxo se fecha. O mesmo ato que deu a vida a Lázaro acabou selando a morte de Jesus. Bom, com essa decisão tomada pelas autoridades, Jesus se retira. Ele sabe que o tempo dele está se esgotando. E aí o cenário muda completamente. A gente sai de uma demonstração de poder em público para um momento super íntimo, uma última refeição com seus seguidores mais próximos. É ali que ele vai deixar suas instruções finais. Imagina só a cena. Num gesto que vira de cabeça para baixo toda a lógica de poder da época, Jesus assume o papel do servo mais humilde. Lavar os pés empoeirados dos convidados, isso era trabalho de escravo. Ao fazer isso, ao se ajoelhar, ele dá uma lição prática, inesquecível, sobre o que significa liderar no seu reino. O verdadeiro poder está em servir. Depois do gesto, da lição prática, vem a ordem direta, e isso se torna o coração da sua mensagem. O mandamento não é só sobre seguir uma lista de regras, mas sobre viver um tipo de amor muito específico. Esse amor de sacrifício vira o sinal de identificação, sabe? A marca registrada dos seus seguidores. Mas no meio desse momento tão íntimo, o clima é quebrado por 2 revelações muito sombrias. Jesus aponta que a traição já está ali, no meio deles, no coração de Judas. E depois, ele avisa para o seu discípulo mais fiel, Pedro, que ele também vai fraquejar, e feio. A tragédia não vinha só de fora, ela já estava dentro do círculo mais próximo. Daqui para frente as coisas acontecem numa velocidade alucinante. Jesus é preso num jardim e jogado numa sequência de julgamentos que varam à noite, passando das autoridades religiosas locais para o poder de ocupação, o Império Romano. É tudo muito, muito rápido. Pensa bem, à noite ele é preso. De madrugada já está sendo interrogado, enquanto Pedro o nega do lado de fora. De manhã cedinho, o caso vai parar nas mãos de Pilatos. E ao meio-dia, ele já está na cruz. Em menos de um dia, ele é empurrado de um poder para o outro, num jogo político que já parecia ter um final definido. E o confronto final é com Pôncio Pilatos, o representante de Roma. A pergunta de Pilatos é direta e política. Você é o rei dos judeus? Você é uma ameaça por imperador? A resposta de Jesus muda totalmente o foco da conversa. Ele não nega ser um rei, mas diz que o seu reino funciona numa outra esfera, completamente diferente do poder e da força de Roma. E aqui a conversa chega no seu clímax filosófico. Jesus afirma que a missão dele é testemunhar sobre a verdade. A resposta de Pilatos é aquela pergunta famosa: o que é a verdade? É uma pergunta cínica, curiosa, talvez só cansada. É a pergunta de um político pragmático para o idealista e ela fica ali, pairando no ar, sem resposta. Olha que situação. Pilatos diz: eu não vejo crime nesse homem, mas
Para se livrar do problema, ele joga a decisão para a multidão: soltar Jesus, o inocente, ou Barrabás, um criminoso conhecido. A escolha do povo é rápida e brutal. Eles pedem a liberdade para o culpado e a crucificação para o inocente. Depois de ser torturado e obrigado a caminhar até o local da execução, Jesus é crucificado. E suas últimas palavras nesse evangelho não são um grito de dor, mas uma declaração de que o propósito foi cumprido. Está consumado. A missão chegou ao fim. Ele morre e é enterrado às pressas, antes que o sábado começasse. Parecia que a história tinha acabado ali, no silêncio de um túmulo, na pior das tragédias. Mas, no domingo de manhã, a narrativa dá uma virada de 180 graus que ninguém esperava. E tudo começa com um túmulo vazio. E a primeira reação, veja bem, não é de fé ou alegria, é pânico. Maria Madalena acha que roubaram o corpo. Pedro e outro discípulo correm até lá e encontram uma cena estranha. O túmulo está vazio, sim, mas os lençóis que envolviam o corpo estão ali dobradinhos. Isso não parece um roubo feito às pressas. Naquela mesma noite, Jesus aparece para os discípulos. Mas faltava um, o Tomé. Quando os outros contam o que aconteceu, a reação dele é de puro ceticismo. Ele se recusa a acreditar no que os outros dizem. Ele quer prova física. Ele diz que precisa ver e tocar nas feridas para acreditar. Uma semana depois, Jesus aparece de novo, e dessa vez Tomé está lá. Jesus oferece exatamente a prova que ele pediu. Mas depois que Tomé finalmente acredita, Jesus diz algo que não é só para ele, mas para todos que viriam depois. Felizes são aqueles que não viram e mesmo assim acreditaram. A história termina com uma cena na beira da praia, e o número 3 é a chave. Perto de uma fogueira, Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Agora, perto de outra fogueira, Jesus dá a ele 3 chances de reafirmar seu amor. Cada sim de Pedro parece apagar um não do passado, restaurando para sua missão. O próprio Evangelho de João diz que tudo isso foi escrito com um propósito, para que as pessoas acreditem. Mas, ao terminar justamente com a história de Tomé, ele nos deixa com uma provocação. A narrativa sai da prova física e vai para uma fé que vai além do que os olhos podem ver, deixando no ar a pergunta: afinal, o que realmente significa acreditar sem ver?